te assombros, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que vergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Shalom, Deus te abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Isso é a palavra de Deus. Esse é mais um momento de nós estarmos juntos buscando a presença do nosso Criador. Eu quero aproveitar nesse início, saudar e cumprimentar todos os irmãos, os filhos espirituais que têm acompanhado essas lives. Quantos irmãos de Ubatuba? Eu quero citar aqueles que não são de Ubatuba, tá bem? Que eu tenho visto na última live. A irmã Júlia do Peru. Deus abençoe, irmã. Os irmãos de Picos, lá no Piauí. Os irmãos de Caraguatatuba. A família da Carolina do Chile. Deus abençoe. A família da outra Carolina da França. Irmão José Roberto e a sua esposa lá de Quadra, em São Paulo, perto de Tatuí. Os irmãos de Moçambique. A Daniele do Rio de Janeiro. A Jéssica de Itu. As minhas primas, a Renata em São Paulo, a Inês nos Estados Unidos. A irmã Belmira em Portugal e os irmãos da Ágape de Portugal. Os irmãos de Taubaté, de São Luís do Paraitinga. O Edu, que eu acho que está em São Paulo, não sei. O irmão Pierre da Itália. E a irmã Leila e a sua família que estão no Canadá. E a Leila pediu uma oração para que possa conseguir retornar ao Brasil. No meio dessa crise toda da pandemia, ela não está conseguindo voltar para o Brasil. Pai, em nome de Jesus, em concordância com os meus irmãos agora, eu intercedo pela Leila, Senhor Deus, pelo Ricardo. Peço que o Senhor propicie, Pai, para que eles possam retornar em segurança, em paz para o Brasil, Senhor, e que eles deixem também lá a sua família querida em paz, aí em segurança aí no Canadá, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E tem outros irmãos, né, que eu não citei aqui, senão eu ia ficar só citando. Amém. Olha, glória a Deus. Sabe, nesse próximo sábado agora, nós vamos fazer um movimento lá na igreja Ágape, para recolher alimentos, fazer um pedágio de alimentos. Se você puder passar lá na Ágape, aqui em Ubatuba, das 10 da manhã até as 16 horas, você não precisa nem descer do carro. Os irmãos vão estar lá a postos para recolher os alimentos, tá bem? A gente vai fazer um mutirão, porque agora os nossos estoques estão terminando e nós queremos continuar atendendo as famílias que estão precisando de alimentos nessa época, tá bem? Então sábado agora das 10 às 16 horas, lá na Igreja Ágape, levar os alimentos para formarmos as cestas básicas. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. E eu deixei para o fim aqui para fazer um comentário com a irmã Luciana, na última live. Eu falei sobre... Alguns duvidaram de Jesus Cristo e ela fez um comentário que é a fé que permite que Jesus atue. E é isso mesmo, Luciana. É a fé, né, que permite que Jesus Cristo atue. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. É necessário a fé. A fé é o catalisador
do sobrenatural. E isso, esse seu comentário, que me estimulou, e creio que foi a direção do Espírito Santo, do tema dessa nossa meditação de hoje, que é... A meditação é sobre como agradar a Deus. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor nos conecte todos agora, uns com os outros, Senhor, e todos nós contigo, Senhor, numa só fé, num só Espírito, Senhor. Pai, eu peço a revelação da Tua Palavra, Pai, que essa Palavra se torne agora viva para cada um de nós e faça diferença na nossa vida, Senhor. Nós não queremos nos mover por vista, mas pelo que cremos, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude, revela essa palavra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus 11. Eu fiz um comentário na chamada deste culto no Facebook dizendo: quando é impossível agradar a Deus? Aqui a palavra fala, quando é impossível agradar a Deus. E por isso o tema desta palavra é como agradar a Deus. Para nós sabermos como agradar a Deus, nós temos uma pista aqui de quando é impossível agradá-lo. Em Hebreus 11, no verso 6, diz assim a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele atende aqueles que o buscam. Parece simples demais, mas é como se Deus está falando para nós: você crê em mim? Você crê que eu existo? Você crê que eu existo? E às vezes nós cristãos, se nós somos cristãos é porque cremos em Jesus Cristo. Mas será que nós temos o entendimento, o conhecimento de Jesus Cristo, do nosso Senhor Deus? Porque aquele que se aproxima dele é necessário crer que ele existe. Uma vez o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, na Grécia, ele visitou alguns templos de deuses, inúmeros deuses gregos, e havia um altar que dizia assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou esse gancho, né? E foi até o Areópago. O Areópago era um lugar onde os sábios se reuniam. Os gregos gostavam muito de discutir sobre assuntos, eles filosofavam. E Paulo foi ao Areópago e falou: olha, eu quero falar para vocês a respeito do Deus desconhecido. Eu conheço esse Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não está longe de nós. O Deus desconhecido, para muitos. O Deus invisível, mas real. É necessário crer que Ele existe. Uma vez o Senhor Jesus, Ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os seus discípulos disseram assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é João Batista, que havia sido morto e que ressuscitou, no caso, reencarnou, né? E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o apóstolo Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi nenhuma pessoa que te revelou isso.
foi Deus que te revelou. Eu peço ao Senhor Deus que Ele se revele agora a você, a cada um de nós, o conhecimento de Deus. Amém? Sem fé é impossível agradá-lo, mas que tipo de fé? A fé para crer que Ele existe. Que Ele existe, Ele é real. A palavra fala lá em Romanos que a própria natureza, a própria criação excelsa, manifesta as obras de Deus e a sua existência. O Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, eu vou pedir que você deixe marcado aí em Hebreus 11, a gente vai voltar rapidinho aqui, mas dê uma olhada em João capítulo 17. João 17. Esse capítulo é muito precioso. João capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal. Esse é um capítulo que é uma oração de Jesus. Talvez você tenha uma curiosidade santa, né, de saber como Jesus orava. Ele sempre se retirava para orar. João 17 descreve uma oração de Jesus Cristo. E eu vou ler aqui João 17, 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ele sabia que logo ele estava indo já para a cruz. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A salvação, a vida eterna, é crer e conhecer Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, que enviou Jesus Cristo. Esse conhecimento, essa fé, essa crença, produz vida eterna, produz vida abundante, faz a diferença. Então eu quero insistir ainda hoje para falar um pouquinho sobre a fé. Voltando lá para Hebreus 11, se você for num dicionário, qualquer um dicionário, você vai ver uma definição de fé diferente da definição bíblica. A palavra de Deus dá uma definição de fé. Em Hebreus 11, verso 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento daquilo que eu ainda espero e a prova daquilo que eu não vejo ainda. Eu vou ler aqui uma outra versão, a versão linguagem atualizada. A definição de fé diz assim, Hebreus 11, 1. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. A fé é uma certeza do invisível, é uma convicção daquilo que não veio ainda. Isso é a fé. E a palavra então diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele recompensa, ele atende aqueles que o buscam. Eu conheço Jesus Cristo, tenho andado com o Senhor há 40 anos. 40 anos. Quantas vezes Ele me atendeu? Quantas vezes Ele me ajudou? Quantas vezes Ele não me atendeu no tempo que eu queria ou da maneira que eu queria? Mas depois eu pude saber e pude ver que foi melhor. Que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos, que a vontade dele é melhor do que a minha vontade. Então, conhecer a Deus é ter confiança nele, saber que ele é bom o tempo todo e ele faz sempre o melhor para nós. Aqui,
em Hebreus mesmo capítulo 11, você não precisa ler, mas eu só estou situando para você. Aqui em Hebreus 11, no versículo 7, por exemplo, ele cita alguns homens de Deus que viveram pela fé e são exemplos para nós. Por exemplo, pela fé Noé, quando foi avisado das coisas que ainda não se viam, Noé foi avisado do dilúvio, ainda não se via, não tinha nem chuva ainda. Noé temeu, ele creu para a salvação da sua família, ele preparou a arca por fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele não sabia. Ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele acreditou, ele creu em Deus, ele confiou em Deus. Pela fé, também a Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara tinha 90 anos, ela era estéril, mas ela creu. Ela creu que Deus existe e que Ele cumpre as suas promessas. Todos esses morreram na fé. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando ele foi provado. Ele ofereceu Isaque, o seu filho unigênito, porque ele dizia, ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque, se fosse necessário. Fé em Deus é crer em Deus, é crer que Ele existe. Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E se hoje Deus te perguntasse isso, quem você diz que eu sou? Quem você diz que é Jesus Cristo? Alguns falam que ele foi um revolucionário, alguns falam que ele foi um homem como todos os outros, alguns até falam que ele nem existiu, alguns falam que ele não morreu na cruz, que ele ficou no estado de catalepsia na cruz, e depois ele foi retirado da cruz e foi lá para o Oriente, e lá ele viveu com Maria Madalena, e teve família. Falam tantas coisas. E ele te pergunta hoje, e você? Quem você diz que eu sou? Quem você crê que eu sou? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus. E o nosso Deus é o único Deus, verdadeiro. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessa palavra, porque essa palavra hoje tem que produzir fé no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos lá para 2 Pedro. Você sabe, o apóstolo Pedro, ele não era de muito escrever, né? Pedro escreveu 2 epístolas, 2 cartas, está lá perto do Apocalipse. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, eu vou ler do 1 ao 7. 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está escrevendo àqueles que, juntamente com ele, né, conosco, ele fala, ele, aqueles que estão com ele, alcançaram fé preciosa. Alcançaram fé preciosa. A fé mais preciosa é crer que Deus existe, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele morreu na cruz por nós, no terceiro dia Ele foi morto e no terceiro dia Ele ressuscitou, por isso Ele está vivo. Essa fé preciosa. Então, Pedro diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo conhecimento de Deus. O profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Deus. À medida que você conhece a Deus, você tanto crê que já é uma coisa natural. Claro que Deus existe, claro que Jesus Cristo é Deus. Uma vez, eu estava conversando com um casal, e eu já era pastor, então, naturalmente, a conversa em algum momento foi para esse lado espiritual, falar de Jesus Cristo. E estava com eles um filho, o filho desse casal, ele tinha 12 anos de idade, esse jovenzinho.
em determinado momento eu não sei qual era o assunto, mas eu falei do nascimento virginal de Cristo, que Jesus Cristo ele teve um nascimento sobrenatural. A Virgem concebeu pelo Espírito Santo e Jesus, então ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quando eu falava sobre isso, aquele jovenzinho, 12 anos, ele começou a rir com um deboche, uma incredulidade extrema. Não é necessário dizer que a partir dali eu fui encerrando o assunto e depois disso falamos de amenidades. Ali não havia ambiente de fé para falar de Jesus Cristo. Mas é por isso que a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for adulta não se desviará dele. Quando uma criança recebe já dos seus pais o ensinamento, o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, isso é o fundamento dela, isso é a base, é o alicerce. Ela crê, naturalmente ela crê. Aleluia! E nós que já viemos formatados, eu que me converti com praticamente 20 anos de idade, eu já vim pré-formatado, eu vim com muitos preconceitos, contrários à palavra de Deus, contrários a tudo isso. Então a minha mente teve que ser novamente modelada, moldada pela palavra de Deus. É por isso que a palavra produz fé. Por isso, Pedro fala assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conheçamos o Senhor. Aleluia! Visto como, 2 Pedro 1,3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O seu poder nos deu tudo aquilo que nós precisamos pelo conhecimento dele, pelas quais, pela glória e virtude dele, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, que pelo desejo há no mundo. Por isso que Jesus falou: vocês não são deste mundo, eu também não sou. Quando nós nos tornamos cristãos, como assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina? A palavra afirma em Efésios 1,13 que quando nós recebemos o Evangelho da nossa salvação e cremos, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e passa a habitar em nós. Jesus falou sobre isso muitas vezes. Então é assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina. O Espírito Santo habita em nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E isso nos dá condições de conhecer a Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que depois receba? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos! É um conhecimento maravilhoso que, à medida que você recebeu o Espírito Santo, se você começar a se alimentar dessa palavra todos os dias, você vai conhecer a Deus, e vai ser uma coisa natural. Quando eu me aproximo dele, eu creio que ele existe, e eu sei que ele atende as orações. Aleluia! Mas Pedro continua. Olha que profundidade. Não parece que isso aqui esse texto é escrito por um pescador, aparentemente inculto. Sabemos que Lucas era muito culto, Lucas era um médico. Sabemos que Paulo era muito culto, ele falava vários idiomas, ele era estudioso, estudado. Pedro não, era um pescador, mas olha a profundidade. Aqui, no verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, pondo nisso no conhecimento de Jesus Cristo, toda a diligência, toda a disciplina, acrescentai à vossa fé a virtude, o poder, porque ele falou que nós
também temos a mesma fé preciosa. Então ele fala, olha, então com toda a diligência, com toda a disciplina, acrescente à tua fé a virtude, o poder. O poder. E a virtude, a ciência. Acrescente ao poder a ciência, o conhecimento. E ao conhecimento, acrescente a temperança, o domínio próprio. E ao domínio próprio, acrescente a paciência. E à paciência, acrescente a piedade, a fidelidade a Deus. E à piedade, acrescente o amor fraternal, o amor de uns pelos outros. E ao amor fraternal, acrescente a caridade, acrescente o amor ágape. Isso tudo é o que está à nossa disposição, à medida que nós vamos conhecendo a Deus. Vamos conhecendo a Deus. A nossa fé vai aumentando. E a gente vai aprendendo a agir nas horas de insegurança. Sabe, a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós entendemos, cremos verdadeiramente que Deus existe e que Ele nos ama, Jesus falou, ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus inimigos. Deus fala que Ele deu seu Filho por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, de Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único. Quando nós entendemos esse amor, quando nós cremos nesse Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, isso lança fora todo medo. Isso nos traz alegria, nos traz esperança. E a gente recebe poder para orar em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa palavra é tão profunda, a gente pode se enveredar por muitos caminhos, mas eu quero hoje fazer uma palavra bem objetiva e eu quero ler com você então uma passagem da vida de Jesus Cristo, quando ele estava ensinando os seus discípulos, e nós somos os discípulos da nossa geração, em Marcos no capítulo 5. Sabe, todos os tesouros de Deus, todos os mistérios de Deus são desvendados, são revelados pela fé. É por isso que Jesus falava por parábolas. Jesus sempre ensinava a multidão por parábolas. E os discípulos perguntavam para ele, por que o Senhor fala por parábolas? Ele fala, aos que estão de fora eu falo por parábolas, para que eles vejam e não percebam, eles ouçam e não entendam, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não que Jesus estava fazendo acepção de pessoas de maneira nenhuma. É que Jesus disse assim, olha, o reino dos céus é alguma coisa tão preciosa que é como um homem que ele é negociante de pérolas e um dia ele encontra no mercado uma pérola de grande valor à venda. Ele vai e vende tudo o que ele tem para comprar aquela pérola. Assim é o reino dos céus. Ele falou, o reino dos céus é como um homem que ele andando num campo, ele encontra um tesouro gigantesco e ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. O reino dos céus é uma coisa tão preciosa que Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o teu coração. Então aqueles que não estão ainda com fome e sede de Deus, não vão encontrar Deus. Esses ainda estão de fora. Mas é por isso que Deus fala, vai, prega o Evangelho. Quando alguém ouvir e der atenção e crer, o Espírito Santo vem e começa a revelar. E aí Jesus, para os discípulos, ele explicava as parábolas. A você que tem fome e sede de Deus, é permitido, é dado conhecer os mistérios de Deus. E um segredo maravilhoso é esse, que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário crer que Ele existe, por isso nós temos que conhecer Deus. Quanto mais o conhecemos, mais cremos que Ele existe, até que, como para mim é tão natural, eu falo com Ele todo dia, Pai, Senhor, meu Pai, é natural, né? Aleluia. Mas olha, então aqui em Marcos capítulo 5, para nós completarmos essa palavra,
Perdão, Marcos 4. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Eles estavam num barco e iam passar para a outra margem do mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E alguns deles eram pescadores, acostumados com o mar. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Quando eu vejo uma palavra assim que parece que não cabe muito bem, eu vou para outras versões da Bíblia. Por isso que eu tenho muitas versões da Bíblia. Tem outra versão que fala, por que sois assim medrosos? Ou, por que temeis? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Jesus fala como se assim era uma coisa natural, vocês já tinham que ter mais fé nele. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um detalhe, eles já estavam com Jesus Cristo há algum tempo. Você vendo aqui os capítulos anteriores de Marcos, no caso, você vê que ele já tinha curado endemoniado, já tinha curado leproso, já tinha curado paralítico, já tinha curado a sogra de Pedro, Jesus já tinha curado o homem da mão mirrada, Jesus já tinha feito muitas curas, já tinha expulsado muitos demônios. Mas quando ele repreende o vento e o mar, eles falam, mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda estavam conhecendo Jesus. Eles estavam conhecendo Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Messias, o ungido. E Ele está vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Quando você se aproximar de Deus, faça como Jesus ensinou. Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você viu? Jesus ensinou assim. A gente pede a Deus em nome de Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus exaltou o seu Filho, Deus exaltou Jesus Cristo e lhe deu o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. É por isso que nós aprendemos na palavra de Deus a orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a fé que muda o mundo. Essa é a fé que altera as circunstâncias. Essa é a fé que afasta todo medo. Por isso Jesus falou para eles, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não perceberam quem eu sou. Aleluia! E esse mesmo Senhor Jesus Cristo está com você agora. Ele prometeu, estou com você todos os dias. Eu não vou deixar você órfão. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então hoje, quem está com você sempre é o Espírito Santo. Ele habita dentro daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Isso é um mistério. Esse é um dos mistérios do Reino dos Céus. O Espírito Santo habita em nós. Ele é nosso ajudador.
Ele que nos capacita, Ele que nos dá força quando não há mais força, e Ele que nos consola quando alguma coisa sai contrária à nossa vontade. E aí nós temos fé e paz, sabendo que a vontade do Pai é perfeita e é melhor do que a nossa. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, como eu às vezes falo, é tão simples que dá raiva. Como agradar a Deus? Abraão às vezes falava isso, Senhor. Não, perdão, Moisés falava isso, Senhor, se acho graça aos teus olhos, me ajuda. Como achar graça aos olhos de Deus? Como agradar a Deus? Crer que Ele existe. E saber que Ele é bom. Ele ajuda. Ele atende. Ele consola, Ele capacita, Ele fortalece, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra singela produza fé nos nossos corações, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda a cada dia mais te conhecermos, Senhor. Conhecemos o nosso Pai Celestial. Conhecemos a Ti, Senhor Deus, como nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador. E eu te peço, Espírito Santo, que todas as vezes que nós orarmos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor libere o Teu poder santo e maravilhoso e que as coisas aconteçam de acordo com a Tua vontade, Pai. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa quarentena está terminando. Para o Brasil está terminando. Eu creio que para os outros países também, vocês todos que têm outros países nos acompanhando aqui, essa quarentena vai terminar. Está terminando. Mas nós vamos sair dela com mais fé, com mais intimidade. Amém? Aproveita os poucos dias que ainda temos pela frente. Não perde o foco, não perde o rumo. Aproveita esses tempos para você buscar mais a Deus, para você meditar na palavra de Deus, para você orar, para você buscar intimidade com o Senhor. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.